Antes de mais, boa tarde a todos aqueles que estão aqui connosco para a inauguração da exposição do Manuel Bento Alves. Antes de mais, cumprimentar naturalmente o Sr. Diretor Vitor Pereira, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Junta Freguesia, o Sr. Ricardo Carvalho, também o chefe coordenador da PSD, agradeço também a sua presença, e todos os amigos do Manuel Bento Alves e amigos deste museu que fazem questão de estar neste momento um pouco mais formal de inauguração da exposição Chão Vermelho. Eu quero agradecer fundamentalmente, mais do que falar da exposição, porque ela fala por si, em certo sentido, e o Manuel também vai certamente dar algumas jornadas, mas eu quero fazer o primeiro agradecimento de todo o fundo de coração ao Manuel Bento Alves por esta grande experiência, esta exposição magnífica que vocês tiveram a oportunidade de ver em primeira mão, que são os primeiros de experimentá-la. Eu penso que ao longo da tarde outras pessoas virão também para fazer esta experiência. É uma instalação em dois espaços. Instalação viva em dois espaços do Museu Pino Pincel, que tem a particularidade de fazer referência a um poema, a um livro do Armindo Rodrigues, um poeta bastante esquecido nas últimas décadas, um poeta maior do neorrealismo português, a quem o Manuel Bento Alves recuperou uma certa projeção, porque se o Armindo Rodrigues e alguns versos de Chão Vermelho inspiraram o trabalho do Manuel Bento Alves é agora responsável por uma certa recuperação, bela recuperação do Armindo Rodrigues. Eu penso que se a crítica de arte fizer também o seu trabalho de acompanhamento, fizer reflexo de algum modo, mesmo que seja crítico, mas que faça uma reflexão sobre esta exposição, o Manuel Bento Alves estará a recuperar de algum modo a presença e a reanimação da importância do Armindo Rodrigues na nossa poesia. Com certeza não é esse o principal objetivo, mas arrasta consigo o facto de ter intitulado a sua instalação de Chão Vermelho, que é um dos primeiros livros, uma das primeiras publicações do próprio Armindo Rodrigues, nos longínquos anos 40, em 1943, também que publicou uma primeira versão de Chão Vermelho. E o facto de estarmos perante um mosaico de imagens, uma espécie de sinfonia de imagens, de grande significado estético, mas também político, relacionado com o Alentejo interior, mas também o Alentejo litoral, referência fundamental do Armindo Rodrigues, apesar de ser natural de Lisboa, as suas raízes estavam no Alentejo, a sua infância também no Alentejo eram muito aceitáveis, e portanto toda essa envolvência também com a capacidade de observação, a sensibilidade estética do Manuel Bento Alves, casa muito bem, portanto há aqui uma simbiose extraordinária com a própria poética da linguagem verbal que o Armindo Rodrigues trouxe à poesia neorrealista e à poesia portuguesa de modo geral. Portanto, eu estou muito satisfeito com o resultado desta exposição, muito agradecido ao Manuel Bento Alves pelo seu trabalho, pela sua dedicação a este projeto, um projeto que tem já 2 anos e que teve várias etapas e que se concluiu com aquilo que vocês vão ver. Eu não quero deixar de agradecer, obviamente, à equipa do Museu do Neorrealismo, em particular à Luz Aleixo, ao Nino Roque, mas também ao Fernando Marques, ao João Aleixo, João Aleixo Falcão, portanto, uma série de pessoas que têm contribuído para que estas exposições apareçam, tenham a sua vida e que tenham a sua manutenção, porque esta exposição estará patente até dia 19 de outubro e é uma exposição que faz parte do ciclo do movimento de existência, um ciclo de arte contemporânea que começou em 2022 e que tem essa particularidade de procurar relacionar o património do museu com uma versão, uma visão e uma interpretação contemporânea. Obrigado a todos. Ora então, boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa, todos e a todas, muito obrigado pela vossa presença. É assim, eu fiz um rascunho, porque eu nunca, nas minhas inaugurações, fico sempre emocionado, e ao contrário da maior parte das pessoas, ficam sem palavras. Eu, pelo contrário, eu costumo divagar e costumo deambular, e os meus discursos habitualmente são intermináveis. E para não cair nesse sem fim, nesse discurso sem fim, resolvi ser conciso e curto
porque a exposição, o importante é mesmo ver a exposição. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Sr. Vereador da Câmara Municipal Vila Franca de Xira, Vítor Moreira, a sua presença. É uma honra e um orgulho expor aqui, neste museu. Parabéns por este extraordinário lugar de cultura que tanto prestigia a cidade, a cultura, o país, que é que falámos há pouco, um lugar da política mesmo, é um lugar central aqui desta cidade. Ao David Santos, diretor científico desta casa e curador da exposição, estou muitíssimo grato pelo convite. Todo o teu rigor, profissionalismo e sensibilidade tem sido muito bom trabalharmos juntos, e também pela amizade que se foi construindo, que se foi tecendo. A toda a equipa do museu, desde os arquivos à produção, comunicação e recepção, também estou muito grato pelo seu apoio e simpatia. Devo sentir que nunca me senti tão bem a trabalhar no museu. Aqui é como se estivesse a trabalhar em casa. Muito bom mesmo. A ideia desta exposição começa com um livro de fotografia. Em finais dos anos 80, Manuel Costa Martins, coautor com Vítor Paula de um dos mais belos livros de fotografia que eu conheço, Lisboa, a cidade triste e alegre, ofereceu um exemplar. E logo na abertura do livro fiquei maravilhado com o belíssimo poema sobre o Tejo de um poeta que eu desconhecia por completo, Armindo Rodrigues. Envolvidas mais de 3 décadas, vim encontrar aqui no arquivo do Museu do Neorrealismo toda a sua obra escrita, além de desenhos e outros documentos que foram doados pela família, que me inspiraram para um diálogo poético com a sua obra, distante no tempo, mas tão atual. É um magnífico trabalho poético, o de Armando Rodrigues, de facto, que assenta em 2 grandes linhas de força, a memória pessoal e a memória literária. Como muito bem refere Fernando Martins e Manuel Simões num texto que está na exposição comemorativa do centenário do seu nascimento em 2004, neste museu, que diz o seguinte: a primeira tem a ver com o estímulo criativo permanente. Para o poeta representou a infância no Alentejo. Um tempo e um lugar, sem dificuldade, ganham um estatuto mítico no seu universo poético. A segunda tem a ver com a linhagem em que Armindo Rodrigues se insere, a daqueles que, na modernidade, dialogam descompensadamente com a tradição e num contexto frise que favorece esse diálogo com uma poderosa tradição lírica como é a nossa. Como Bernardo Soares, Armindo Rodrigues podia dizer: não é propriamente a infância passada em Estremoz, na casa dos avós, que tem saudades, mas de quadros. E que a infância é, assim dele, um fenómeno puramente visual. Mais do que lembrar, ver. Na instalação Vídeo Vermelho, a visão, a minha visão, é o meu presente, como irão ver. Mas não é a visão que resulta apenas da experiência do lugar. É uma experiência que se estende a toda uma região, um território vasto, filmado ao longo durante quase um ano e meio, em diferentes épocas do ano, primavera, verão, outono e inverno, que refletem diferentes ciclos da natureza. As imagens são captadas e depois montadas, fragmentadas, dissecadas em quadros, que se vão transformando, transmutando, transfigurando e adulterando durante a projeção. Devo dizer que houve uma primeira fase de filmagem, depois uma segunda fase de montagem de todo aquele arquivo, são mais de 2 meses de filmagem, e a montagem é em 4 filmes, são 4 filmes independentes. São filmes que necessitam de uma atenção que uma sala do museu ou uma sala desprovida à instalação não é feito para isso. Portanto, são filmes feitos para serem apresentados numa sala de cinema, como aconteceu no cinema Fernando Lopes, há uns
uns meses. E depois de montar esses filmes, eles foram decompostos, foram fragmentados, foram adaptados a uma situação ou outra que é a da instalação. E essas imagens montaram-se, além de palavras do Armindo Rodrigues, também em música. As imagens, portanto, são captadas e depois montadas, fragmentadas, dissecadas em quadros que se vão transformando, transmutando, transfigurando e alterando durante a projeção. É um processo que, de certa maneira, se assemelha ao da construção poética do Armindo Rodrigues. É um corpo da natureza colonizado por tecnologia, uma paisagem tecnológica que se compõe e recompõe à medida dos desejos e das necessidades do ser humano, adaptado a novos modos de vida e de consumo. Aqui e ali vão passando poemas ou fragmentos de poemas de Armindo Rodrigues. O ambiente sonoro é composto por quadros musicais do compositor e maestro Fernando Lopes Graça, amigo de Armindo Rodrigues, que desloca a memória do local para o global e do singular para o coletivo. Sobre Lopes Graça, gostaria de agradecer aqui ao pianista e musicólogo Nuno Vieira de Almeida, aqui presente, cujos conceitos pedagógicos me têm ensinado a conhecer e a amar este grande compositor do século XX. Sem ele, não teria conhecido verdadeiramente a música universal de Lopes Graça. Acredito no lema, só se ama verdadeiramente aquilo que se conhece. Esta exposição começa assim por ser uma homenagem pessoal a estes dois grandes criadores do século XX. Para terminar, a lembrança de um evento recente que muito me sensibilizou. Na grande exposição de David Hockney em Paris, visitei há cerca de um mês, há uma série de desenhos que o artista começou a enviar para o iPad aos seus amigos para os animar durante a pandemia de 2020. Entre estas imagens, desenhou Narcisos, juntamente com a primeira menção da frase "Lembrem-se, eles não podem cancelar a primavera". Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Sr. Diretor Científico do Museu do Neologismo, David Santos, sou autor da exposição Chão Vermelho, Dr. Manuel Valente Alves, sou Presidente da Junta de Freguesia, Dr. Ricardo Carvalho Nas Alpacas, Sr. Representante das Forças de Segurança, todos os envolvidos na concretização desta iniciativa, mais convidados, minhas senhoras e meus filhos. É com enorme prazer que, em representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, vos dou as boas-vindas à inauguração da exposição Chão Vermelho, da autoria do Dr. Manuel Valente Alves. Este espaço, que é já uma referência nacional do Museu do Neologismo, é sempre um motivo de celebração quando a arte contemporânea se encontra com a memória, a crítica e o território. E é exatamente isso que esta exposição nos propõe. Chão Vermelho não é apenas uma mostra de artes visuais, é uma experiência sensível e simbólica que nos convida a pensar o que pisamos, o que nos sustenta e também o que carregamos. Inspirada na poesia homónima do poeta neorrealista e sistema antifascista Armindo Rodrigues, igualmente médico, viveu entre 1904 e 1993 e na música de Fernando Lopes Graça, maestro e compositor oposicionista Oscar Lopes. O trabalho do Dr. Manuel Valente Alves tem sido marcado por uma constante interrogação da paisagem e da sua relação com o tempo e a memória, que fica por lá da espuma dos dias. Nesta exposição, o chão é matéria viva, marcada pela história, pela condição humana e talvez pelas cicatrizes que o tempo deixa. Num território como o nosso, onde a terra tem voz, onde a memória coletiva está sempre presente, esta exposição ressoa de uma forma especial. O vermelho, que aqui aparece como cor e como símbolo, pode ser chão fértil, mas também chão frio, uma ambiguidade que nos obriga a olhar com mais atenção e com mais sensibilidade. Quero deixar uma palavra de sincero agradecimento ao artista Manuel Valente Alves pela sua presença e pelo trabalho notável e à equipa do Museu do Neologismo
pelo empenho e profissionalismo com que concebeu mais esta estranha exposição. Agradeço também a todos vós que hoje aqui estão para continuarem a valorizar a cultura como um bem essencial à vida comunitária e democrática. Convido-vos agora a entrar nesta exposição com um espírito aberto e curioso, porque a arte, como sabemos, não nos dá respostas fáceis, mas ensina-nos a fazer melhores perguntas. Muito obrigado, uma excelente visita a todos.